Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ciência no Bar, bem-vindos, bem-vindas. Essa live que vocês vão assistir agora ocorreu no dia 2 de abril. O tema foi a arte cavalheiresca do Acadêmico Zen. Quem participou dessa live foi o professor Marco Melo, da Universidade de São Paulo. Ele trouxe pontos bastante relevantes em relação ao coronavírus, que envolve não a descrição da doença, e sim ideias alternativas sobre como conviver com harmonia, o que é dor e sofrimento, como se dá a produtividade, prioridades, filosofia e por aí vai. Foi uma conversa bem tranquila, bem legal. Espero que vocês gostem, que vai ficar aí na nossa conta do Ciência do Bar. Meu nome é Mário, sou um dos integrantes do Ciência do Bar. Fiquem bem, não fujam da quarentena. Valeu! Eu acho que uma coisa muito importante é tomar consciência de que a gente está vivendo um tempo desafiador, né? Mas ao mesmo tempo que a situação que a gente está vivendo é desafiadora, também é um momento muito importante para a gente exercitar uma temperança, uma calma também. Esse é um tema que eu costumo abordar muito lá no blog, junto com o Alexandre e com a Renata. A gente costuma falar muito sobre essa questão de bem-estar, de como é que a gente pode treinar nossa mente para aguentar o tranco da carreira. E, na verdade, uma coisa que desse treinamento emocional e treinamento mental, num momento de crise como esse, se torna mais importante ainda. Então, a motivação, né, para falar sobre esse assunto no blog, nas redes sociais, vem justamente disso. Quem geralmente persegue alguma carreira muito competitiva, que nem a carreira acadêmica, a carreira científica, em geral já tem que lidar com um nível de estresse bem grande. E independente da gente estar vivendo uma crise, como a gente está vivendo agora nesse momento, uma recomendação é a gente tentar treinar o nosso lado emocional da mesma maneira que a gente treina o nosso lado racional. A gente tem um foco muito grande no lado racional na academia, é porque é uma profissão intelectual, só que a gente acaba se esquecendo de cuidar das nossas emoções e poder ter ferramentas para lidar com a pressão do dia a dia, com a pressão por resultado, principalmente a pressão por desempenho, que é muito constante. Então, eu acho que cada pessoa acaba encontrando uma ferramenta que funciona melhor para si, e existem ferramentas dos mais variados tipos. Tem pessoas que conseguem fazer um treinamento emocional através da ciência, ou através da psicoterapia, da religião, da arte, do esporte. E como vocês devem ter notado pelo título, né, dessa nossa conversa de hoje, a ferramenta que eu escolhi para mim, pessoalmente, é o Zen Budismo, a meditação, é o que tem funcionado. Bom, dando essa introdução para vocês, esse contexto, então, de que esse treinamento emocional é tão importante quanto o nosso treinamento técnico, eu gostaria de saber o que tem angustiado vocês, que curiosidades vocês têm sobre isso, como é que a gente pode lidar com as emoções numa carreira competitiva, e não só a carreira científica, mas várias outras são muito competitivas também. Dá para a gente comparar essa carreira acadêmica com até o esporte de alto nível, por exemplo, o esporte olímpico, né? E tanto buscar aquele treinamento diário da técnica da corrida,
quanto um treinamento físico, né, para o corpo aguentar, e aquele treinamento emocional, para a pessoa saber lidar tanto com a derrota quanto com a vitória. Só que a gente se esquece disso em muitas outras carreiras, não é de praxe fazer. Eu diria que muitos dos problemas da convivência entre as pessoas vêm da nossa dificuldade de expressar nossas emoções. Na verdade, na maior parte das culturas, e acho que na nossa cultura brasileira isso é muito comum, a gente é acostumado desde pequeno a esconder nossas emoções. A gente tem uma preocupação muito grande em tentar sempre agradar os outros e se encaixar perfeitamente em algum papel social que alguém desenha pra gente. E com isso, a gente então, desde a primeira infância, vai treinando como é que a gente pode se adequar, como é que a gente pode se adaptar, mas a gente raramente treina como é que a gente pode se expressar. Eu acho que numa situação de quarentena, com todo mundo sendo obrigado a conviver muito mais do que está acostumado, a principal coisa que a gente deve buscar é o diálogo. Então, numa situação dessas, às vezes as pequenas diferenças de comportamento, né, de hábitos do dia a dia podem se tornar grandes empecilhos para o entendimento. Eu acho que para quem costuma fazer pós-graduação em alguma ciência ambiental, né, que nem ecologia, geografia, as pessoas costumam fazer cursos de campo. E a situação que a gente vive agora na quarentena é muito parecida com o que a gente vive em curso de campo, geralmente. As pessoas numa convivência forçada, num espaço muito diminuto, tendo que compartilhar as coisas e saber ceder umas para as outras. Então, eu acho que a primeira recomendação que eu daria, ou sugestão, na verdade, nesse sentido para vocês, é busquem o diálogo. Tentem, por exemplo, negociar até as pequenas coisas, os horários de usar as áreas comuns da casa, o horário de usar o banheiro, usar a cozinha, ou se vocês acham que algum hábito de alguma pessoa que vive com você estiver incomodando muito, tenta primeiro conversar com a pessoa na boa, num clima leve, antes de estourar com a pessoa, né, perder a paciência. E existem ferramentas para poder fazer isso de uma forma mais eficiente. Uma ferramenta que eu pessoalmente gosto muito é a técnica da comunicação não violenta. Vocês podem buscar isso, existe um site na internet, uma série de livros, e tem um profissional chamado Marshall Rosenberg. Ele é o líder atualmente nessa área, e a comunicação não violenta, ela visa justamente ensinar para a gente como a gente pode expressar desejos e emoções de uma forma que não fira o espaço dos outros e não fira o nosso espaço pessoal também. Olha, eu acho que para quem está, por exemplo, com criança em casa, com pessoas em grupo de risco da doença em casa também, é uma situação muito mais complicada realmente. E eu acho que em qualquer situação, então, que envolve mais do que você, né? Você e mais uma pessoa que seja, ou mais duas, três pessoas, eu acho que o mais importante mesmo é justamente essa questão da comunicação. E as pessoas que estão convivendo num espaço confinado, né, em quarentena, elas conseguirem fazer um esforço para se expressar de forma não violenta umas para as outras, tentando colocar de forma mais clara possível o que elas estão sentindo, do que elas precisam, o que elas esperam da outra pessoa. Então, eu acho que é um momento para exercitar principalmente isso, a conversa. E uma coisa que é importante também de lembrar é que, mesmo a gente estando de quarentena, tem muitos psicólogos e psiquiatras que estão atendendo online. Então, para quem estiver numa situação muito ruim de sofrimento emocional e mental, lembre-se que existe essa opção. Dá para vocês conseguirem tratamento psicológico online, com bons profissionais também. Na verdade, eu sempre tive uma atração pelo Zen desde a infância. Eu descobri que o Oriente existia e que o Zen existia quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, e eu achei um livro na estante do meu pai, que era um livro escrito pelo Hermann Hesse, aquele escritor alemão, um livro chamado Siddhartha, um livro muito famoso dele. E aí eu comecei a ler esse livro e foi ali que eu descobri que o Oriente existia e que o Zen existia. Ali começou uma paixão pelo budismo, especialmente pelo Zen budismo. Depois eu comecei a cultivar um pouco e aprender mais praticando artes marciais orientais. E na arte marcial eu comecei a aprender a fazer o zazen, a meditação sentada, as meditações durante as formas e os movimentos repetitivos. Só que depois que eu entrei na faculdade, eu acabei me afastando da religião. Eu acabei mergulhando muito de cabeça, né, na ciência
tornei a ciência minha profissão, e eu amo a ciência até hoje, é a minha profissão, é como é que eu boto o pão na mesa, né? Como é que eu boto o meu alimento na mesa, né? Através da ciência. Só que teve um certo momento, quando eu comecei a minha crise da meia-idade, em que eu estava entrando em muito sofrimento. Eu estava numa fase muito conturbada da minha vida, por várias razões. E quando eu percebi que eu estava mergulhando fundo demais no sofrimento, de repente eu tive uma luz, e essa luz me falou que eu deveria voltar a praticar o Zen. Eu deveria levar mais a sério. E nessa época eu busquei, então, um templo onde eu vivia, e por sorte eu consegui encontrar um mestre sensacional. É uma das poucas pessoas realmente iluminadas que eu conheci na minha vida. E esse mestre, frequentando o templo dele, eu comecei a aprender o Zen Budismo mais a fundo, praticar o Zen Budismo e comecei a lidar melhor com a minha dor para não transformar a dor em sofrimento. E eu ainda não aprendi a fazer isso. Isso é um caminho. Na verdade, essa busca da extinção do sofrimento é uma busca que não é uma busca que tem um destino. Na verdade, você está buscando o caminho e não o destino para onde você vai. E foi assim. É uma história que então vem desde a minha infância. No caso do Zen, então, assim como no caso dessa questão da saúde mental, eu vou dar sugestões para vocês, mas eu não sou um mestre Zen, eu sou um praticante de Zen, então eu vou falar da minha vivência como praticante, na verdade. O que o budismo, não só o Zen, mas o budismo, no geral, tenta trabalhar é sim essa questão do autoconhecimento e de você ouvir a sua voz interior. Você tentar justamente trabalhar todas essas questões que a gente costuma deixar enterradas dentro da gente e nunca são postas à luz do dia. A principal ferramenta do budismo para trabalhar com isso é a meditação. A meditação, na origem dela, ela tem uma origem religiosa, mas existem formas não religiosas de meditação também. Uma que está muito famosa hoje em dia é o que o pessoal conhece como mindfulness. O mindfulness, ele basicamente veio do Zazen, que é a meditação sentada budista, só que ele é uma versão que foi trabalhada para ser uma versão não religiosa disso. Além disso, você tem meditação em várias outras práticas. Por exemplo, existem formas de meditação que são meditação em movimento também. A meditação ligada às artes marciais, a meditação ligada a esporte, ela tem muito a ver com o que a gente chama hoje em dia de estado de fluxo. É aquele estado em que você está fazendo alguma coisa repetitiva e você já praticou aquela coisa e tem um certo domínio da técnica, e aí você praticamente consegue fazer aquilo sem pensar. Então, para quem quer começar em alguma prática meditativa, o meu primeiro conselho é busque formas de meditação, procure experimentar algumas delas e com isso vocês vão descobrir com o tempo qual que se adapta melhor à personalidade de vocês. Por exemplo, é muito comum para quem pratica arte marcial você praticar tanto a meditação sentada, né, o zazen, quanto praticar alguns tipos de meditação em movimento, como, por exemplo, quando você trabalha as formas no karatê, no kung fu, ou você trabalha os fundamentos também, tanto nos katas quanto no kihon. E para quem está agora na quarentena, sem poder sair de casa para ir para uma academia, para um templo ou para alguma clínica, existem aplicativos que ajudam você a começar realmente. Então, eu buscaria, por exemplo, aplicativos como o Mindspace. É um aplicativo de mindfulness que propicia uma meditação guiada. Ele pode ser uma boa forma para você experimentar, né, para começar. Cada pessoa está numa situação diferente e tem pessoas que estão em situações muito piores do que outras, né? Mas o ponto todo é que uma coisa é a dor e a outra coisa é o sofrimento. Todo mundo, independente da condição em que a pessoa vive, sofre algum tipo de dor durante a vida. Por exemplo, todo mundo agora sofre a dor da perda da liberdade. Você não pode circular na rua, você não pode sair de casa, não pode ir para o trabalho, não pode ir para o boteco com os amigos. Isso é um tipo de dor. Mas uma coisa... E a dor você não pode escolher. A dor ela é presente na vida toda. Existe dor física, dor emocional, dor espiritual.
Só que uma coisa que você pode controlar é o sofrimento. Por quê? O sofrimento ele é como você reage à dor. Então, eu diria o seguinte, para quem está agora confinado, em situação mais ou menos ruim, independente da situação que você está, se você está num bairro rico, num bairro pobre, se você está sozinho em casa ou acompanhado em casa, comece a refletir sobre isso com calma. Comece a pensar que existem flechas que a vida atira em você. Isso é a dor. São as coisas que acontecem e sobre as quais você não tem nenhum controle. A gente não tem controle sobre quase nada na vida, na verdade. Só que existem outras flechas que você atira em você mesmo. E esse é o sofrimento. Então, nas situações em que a gente é atingido pela dor, a gente tem que não lutar contra essa dor. A gente tem que, de alguma forma, buscar acolher essa dor, viver essa dor e processar essa dor e evitar transformar a dor em sofrimento. Você tem que carregar a carga que você precisa e não uma carga adicional que você mesmo carrega. Falando parece fácil, mas na verdade é muito difícil. É um dos aprendizados mais difíceis em várias tradições filosóficas e religiosas. E eu diria o seguinte, se você está nessa situação estressante da quarentena, do confinamento, sem poder levar a sua vida normal, tente, pelo menos alguns poucos minutos durante o dia, buscar alguma forma de quietude. Algum cantinho da sua casa, ou algum cantinho dentro da sua mente em que você possa simplesmente ouvir o que você está pensando, o que você está sentindo, e tente fazer isso sem julgar suas emoções e seus pensamentos. Tente não se apegar às emoções e os pensamentos e tente também não rejeitar suas emoções e pensamentos. Aproveite agora que a gente está até com um pouco mais de tempo livre, porque a gente não tem mais, por exemplo, a comutação, né, de casa para o trabalho, e tente separar nem que seja 5 minutos do seu dia para começar a só ouvir você mesmo, sabe? Não bota uma música, não leia alguma coisa, não mexa num eletrônico, só sente num canto e começa a deixar os seus pensamentos e as suas emoções fluírem. Isso é uma forma de você começar a tentar buscar um pouco mais de saúde mental nessa situação de quarentena. E a gente pode pensar, mas, poxa, tem pessoas realmente que vivem em situação de muito maior fragilidade e para elas é muito difícil lidar com isso. É mais difícil mesmo, porque elas recebem mais dor do que outras pessoas. Só que, na verdade, como você percebe a sua vida, então tem tanto a ver com a dor quanto com o sofrimento. Por isso que muitas pessoas que às vezes vivem numa situação privilegiada e que não tem nenhuma necessidade material, tem vezes que elas vivem maior sofrimento do que uma pessoa até numa favela, não porque ela tem mais dor do que a pessoa da favela, mas porque ela tem mais sofrimento. Então, independente da sua condição, eu diria isso. Comece a pensar sobre isso. O que que é a dor que eu recebo na vida e o que que é o sofrimento, que é a minha reação a essa dor. Eu diria que com relação à produtividade nesse período aí de quarentena, de pandemia e no novo mundo que vai vir agora depois da quarentena, porque a gente também precisa tomar ciência de que logo que passar essa quarentena e o surto principal da doença, a gente vai estar num mundo novo. Não vai ser o mundo de fevereiro, até fevereiro, né? Então, com relação à produtividade no trabalho, o que eu recomendo para vocês é se desapeguem da produtividade. Nesse momento, produtividade do trabalho não deve ser prioridade de ninguém. Nesse momento, a prioridade de todo mundo deve ser a saúde. A saúde física, né, com os cuidados para você não se contaminar com a doença e nem passar a doença para outras pessoas, essa Covid-19, e a saúde mental, que é como você vai trabalhar essa relação entre dor e sofrimento também dentro de você. Mas eu diria o seguinte, então, desapeguem-se da produtividade e pensem, a minha produtividade vai cair nesse período e não tem problema. O que não pode cair nesse período é a minha saúde física e mental. A produtividade eu recupero depois. A minha saúde é muito mais difícil de recuperar. E para quem estiver conseguindo controlar bem a ansiedade, porque isso é outro motivo da produtividade cair, além do confinamento com várias pessoas dentro de casa, é que está todo mundo sentindo muita dor e muita gente sentindo sofrimento também. As pessoas estão com angústia, com ansiedade por causa da situação. Isso também diminui muito a produtividade. Então eu diria, para quem estiver conseguindo controlar a ansiedade nesse
momento e quiser produzir alguma coisa, tente listar as suas tarefas, o que você pretendia fazer para esse ano, em coisas prioritárias, coisas secundárias e coisas opcionais. Risque logo de cara da sua lista tudo que era opcional. Depois que você riscar tudo que era opcional e você ficar tranquilo com isso, você risca tudo que era secundário também. E aí você começa com muita calma a pensar entre as coisas que você tinha como prioridade, o que dá para fazer, o que não dá. A gente consegue eliminar uma parte do sofrimento e a gente consegue melhorar um pouco da nossa saúde e da forma que a gente está lidando com essa situação também. Por isso, no fundo, o futuro ele não existiu, ele não existe ainda. E já que só existe o presente, eu acho que a melhor forma da gente manter a nossa saúde mental nesses tempos é a gente viver no presente. Olha, tem um livro, que é o livro que inspirou o título que eu dei aí para nossa conversa, que é A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Esse é um livro sensacional e eu recomendo que todo mundo leia ele. Ele é o relato pessoal de um professor de filosofia europeu que foi passar um tempo fazendo sabático no Japão. E daí no Japão ele entrou em contato com um mestre arqueiro, daquela arte do Kyudo, o arco japonês. E ele aprendeu o Zen budismo através da arte do arco. Eu acho que esse é um livro que pode ajudar muito no momento desses. E tem um outro livro que eu estou na metade agora, eu estou lendo nesse momento, que eu já estou adorando esse livro. Ele se chama A Quietude é a Chave. É um outro livro sensacional que fala justamente sobre isso, que a gente precisa olhar um pouco mais para dentro e silenciar um pouco as vozes exteriores para ouvir um pouco mais a nossa voz interior também. Eu diria então que isso, ó, A Quietude é a Chave, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, são livros muito bons, assim, são livros que ajudam a gente também a ficar com menos ansiedade e lidar melhor com essa adversidade. Eu gosto de ler de tudo um pouco em filosofia. Eu costumo ler principalmente filosofia da ciência, né? Até mesmo por causa da minha profissão. Mas de filosofia no geral, eu gosto muito dos filósofos clássicos, principalmente Aristóteles e Platão também. Eu gosto também dos estoicos, que nem o filósofo Marco Aurélio, né? Que da onde eu emprestei meu nome também. Mas o que eu gosto mais mesmo é filosofia oriental. Então eu sempre li muito sobre a filosofia ligada ao budismo, ao taoísmo e também ao hinduísmo. Na verdade, eu acho que eu sempre gosto de não ser nem otimista nem pessimista. Eu gosto de ser as duas coisas ao mesmo tempo e nenhuma das duas coisas também. Porque eu acho que tudo na vida, tudo no mundo tem uma certa dualidade. Tudo tem um lado yin e tem um lado yang. Então, tanto o mundo que passou, quanto esse mundo em transição agora, e o mundo novo que está por vir depois da quarentena, todos eles sempre têm coisas boas e têm coisas ruins. E, na verdade, o nosso foco é que acaba determinando a nossa realidade, porque você pode escolher focar no que é ruim ou pode escolher focar no que é bom. É aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Porque as coisas em si que acontecem, elas não são intrinsecamente boas ou ruins. Bom e ruim são valores que a gente coloca em cima do que acontece. Ou seja, aquela de novo a diferença entre a dor e o sofrimento, entre a primeira flecha que o mundo atira em você e a segunda flecha que você atira em você mesmo. É a parábola das duas flechas do Shakyamuni Buda. Então, a minha visão para esse mundo que está começando, vai começar, é que, como sempre, vai haver coisas boas e vai haver coisas ruins, e eu quero tentar enxergar todas elas ao mesmo tempo, e eu quero tentar não focar só no bom e não focar só no que é ruim, e tentar enxergar a dualidade das coisas, porque, em última instância, a própria dualidade de bem e mal em tudo que acontece também é uma ilusão. É uma grande oportunidade, principalmente depois que a internet foi popularizada e mais ainda depois que as redes sociais começaram a ficar tão populares,
os relacionamentos humanos ficaram muito fragilizados. Já tinha um filósofo enxergando isso nos anos 80 e nos anos 90, o Zygmunt Bauman. E ele publicou toda aquela série de livros dele sobre o mundo líquido. Tem modernidade líquida, amor líquido, tempos líquidos. E ele já percebia lá nos anos 90 isso, que a tecnologia estava fragilizando as pessoas. Ao mesmo tempo que você pode se conectar com centenas ou milhares de pessoas ao mesmo tempo hoje em dia, você não faz conexão profunda com mais ninguém. Porque você tem a ilusão de ter muitas opções. Aí então a gente criou essa cultura do cancelamento e a cultura do bloco também. E quando alguém desagrada você, você cancela a pessoa. E a gente começou fazendo isso na internet, começou a fazer isso na vida real também. E, no fundo, uma das razões para a gente viver tanta ansiedade hoje em dia, tanta ansiedade e depressão no mundo, é justamente a gente não sentir mais que a gente tem aquele amparo da nossa rede de relações sociais, as relações fortes, reais. Essa convivência forçada, então, pode ser uma oportunidade da gente voltar para os anos 80, sabe? A gente pode voltar para os anos 80 em que não tinha internet, mal tinha computadores pessoais, e as pessoas podem voltar a tentar conversar, jogar jogos de tabuleiro, jogar cartas umas com as outras, se revezar nas tarefas domésticas, né, de limpeza, a preparação dos alimentos. Eu acho que um dos caminhos mais importantes para a gente resgatar essa convivência humana é a comida. É a nossa necessidade mais básica, depois da respiração. Se as pessoas aproveitarem a quarentena para os membros de uma família voltarem a sentar juntos para preparar pratos, preparar refeições juntos, cada um fazendo alguma parte dos ingredientes, essa pode ser uma das formas mais eficientes de recuperar as relações e recuperar esse contato. É só a gente imaginar, por exemplo, aquela cultura que não é mais tão forte da feijoada, em que cada um fica lá, um picotando a cebola, um picota o alho, o outro prepara as carnes, um vai salgar as carnes, o outro faz o feijão, o arroz, a farofa, a laranja. Então, eu diria isso, assim, a gente pode aproveitar esses momentos para isso, para todo mundo, as crianças, os adultos, os velhos de uma família sentarem juntos e começar a preparar a comida juntos. Quando você prepara a comida para uma pessoa, é uma das maiores demonstrações de amor que você pode dar para uma outra pessoa. Eu acho que são três coisas que são fundamentais, assim. Qualquer pessoa deveria aprender em qualquer idade, independente de realmente de idade, de sexo, de nacionalidade, de tudo. Todo mundo deveria ao menos aprender a cozinhar, a nadar e a lutar. São três habilidades básicas que todo mundo precisa para a sobrevivência. E com relação a esse foco na cozinha, agora, mesmo uma coisa simples que nem um arroz, um arroz pode ser, a outra pessoa pica cebola, a outra pessoa lava o arroz, você já pode, mesmo que isso não seja estritamente necessário, mas você pode ter três pessoas envolvidas na preparação do mesmo alimento. E aí o objetivo passa a não ser fazer o alimento da forma mais rápida ou mais eficiente possível, mas compartilhar o caminho que leva da fome até o alimento e a saciedade da fome. É você perceber as suas necessidades mais básicas, que nem ser ouvido, ser amado, ser alimentado, você compartilhar a sua necessidade de forma clara com as outras pessoas, negociar a sua necessidade junto com as necessidades das pessoas que convivem com você e juntos buscar uma solução. Você pode praticar isso fazendo um arroz, simplesmente. Mas como é que vocês podem manter a paz durante a pós-graduação? Eu diria o seguinte, é mudar a perspectiva. É pensar assim, eu não estou só ali fazendo mestrado, doutorado, depois o pós-doc. Pensa o seguinte, eu estou buscando um treinamento para uma profissão que é difícil, é complexa e é altamente competitiva. Daí começa a imaginar que, em vez de você estar fazendo mestrado e doutorado, você está querendo se tornar um atleta olímpico, por exemplo. Eu quero ser atleta do salto com vara, ou salto com vara, por exemplo. Eu quero competir nas Olimpíadas. Imagina, então, que você precisa fazer o que um atleta de nível profissional, de nível olímpico faz, que é, além da preparação técnica, você vai precisar também de uma preparação física e você vai precisar de uma preparação emocional. O que eu recomendo é
descubram várias formas de preparação emocional, treinamento emocional que existem na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, ou até mesmo na religião, como eu fiz, e descubram o que funciona para vocês em termos de treinamento emocional. Na arte também, muita gente encontra o equilíbrio emocional na arte. Descubram o que funciona para vocês e pratiquem isso a sério. Pensa assim como eu tenho que ter disciplina para ler artigo toda semana, fazer análise de dados da minha tese, fazer disciplina da pós, eu também preciso de uma disciplina de atividade física, né, de exercício esportivo, e eu preciso também de uma disciplina de exercício emocional, exercício mental. E encaixem isso na marra, na rotina de vocês. Descubram qual dia da semana funciona melhor, qual horário funciona melhor, que tipo de treinamento emocional funciona melhor para cada um. Uma coisa que funciona para um monte de gente é acompanhar e pensa, esse tipo de acompanhamento não é só depois que você entrou em sofrimento. Ele deve ser feito, é claro, com urgência quando você está em sofrimento, mas ele deve ser buscado para evitar também esse sofrimento, para tornar você emocionalmente mais forte. Vou passar o link de uma palestra que eu dou sobre esse tema. Está gravada, eu botei no YouTube, no meu canal também. A Jornada do Cientista. Existe realmente um preconceito contra a religião e espiritualidade no mundo acadêmico, mas se você para conversar com as pessoas dentro da academia sobre isso, você descobre que sim, a porcentagem de pessoas céticas, agnósticas e de ateus é maior na academia do que na sociedade. Só que mesmo assim, a maioria das pessoas, mesmo dentro da academia, tem alguma forma de espiritualidade. O problema é que toda a pressão social do nosso meio, esse preconceito contra a religião, ele tem razões históricas para existir. Não é um preconceito completamente infundado. Esse preconceito faz com que as pessoas reprimam a própria espiritualidade e escondam dos colegas. Aí, quando você começa a descobrir a sua espiritualidade ou redescobrir, e você começa a conversar com os outros, daí você descobre quantas pessoas têm espiritualidade na academia. Uma coisa que eu gostaria de também botar aqui, antes de responder diretamente essa pergunta, é que quando as pessoas pensam em religião aqui no Brasil, todo mundo pensa em cristianismo, e principalmente em catolicismo. Mas, gente, não é a única religião que existe. Existem centenas de religiões no mundo, e inclusive existem religiões que são religiões ateias. São religiões que não partem da crença em um Deus, ou em vários deuses. Existem religiões monoteístas, politeístas e religiões ateias também. Esse é um ponto. E para quem é cético, ou agnóstico ou ateu, tem uma aversão, não tem um sentimento espiritual e não quer se envolver com religião, aí eu recomendo, para lidar com as emoções, justamente essas ferramentas científicas que existem, como a psicanálise, a psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Para quem quer algum tipo de resultado um pouco mais rápido e que não vai tão fundo mexendo nas suas feridas, mas que é muito eficiente, a terapia cognitivo-comportamental é muito boa também. E ela não tem nenhuma base religiosa, é uma base científica. Então, para quem não é confortável com religião, existem alternativas de treinamento emocional que não são religiosas. Eu só falo da questão da religião para abrir o leque de possibilidades. Não é para todo mundo agora se converter. É importante você não reprimir. Mas se você não sente uma espiritualidade, você pode treinar o seu lado emocional de várias outras formas. Existem ferramentas para todo gosto. Mas tem pessoas que, independente dessa educação religiosa, elas têm uma espiritualidade natural delas. E reprimir essa espiritualidade é igual reprimir sexualidade. É igual reprimir uma parte de você. Se você tem uma parte que é natural de você e você reprime essa parte e você nega quem você é e você entra em conflito com a sua própria identidade, isso é uma receita certa para o sofrimento mental e sofrimento emocional. Quando eu estou conversando com alguém e eu percebo que a pessoa tem uma espiritualidade reprimida, na verdade eu não digo para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu só tento falar para a pessoa, olha, existe para você a possibilidade de não reprimir a sua espiritualidade. O que eu tento falar para as pessoas é, se você tem alguma espiritualidade, não reprime, não tenha vergonha de ter. Mesmo que você sofra muito preconceito na academia, e assim como tem religiosos fanáticos, existem ateus fanáticos também. Assim como tem religioso militante, tem ateu militante. Então, na verdade, se você ficar tentando agradar os outros e se enquadrar em papéis sociais que são impostos a você,
no fundo, você nunca vai agradar a ninguém e você vai desagradar a você mesmo também. Essa trilogia do Yuval Harari, né, o Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, eu acho que são 3 dos livros mais transformadores que eu já li na minha vida. São livros sensacionais mesmo. E eu concordo plenamente com esse ponto do Harari. Eu nunca tinha pensado nisso antes de ler o livro dele. Que qualquer tipo de crença, não importa se ela é religiosa, política, ideológica ou até esportiva, ela pode se transformar numa crença fanática. E, na verdade, a estrutura social psicológica de todos esses grupos sociais que têm a fundação do grupo calcada em uma dessas crenças é muito parecida. Se você vê os militantes de um partido político, eles são iguais aos militantes de uma determinada igreja. E, por outro lado, algumas torcidas de futebol também se comportam exatamente da mesma forma. Então, no fundo, o que acontece, e a gente pode ver isso muito bem explicado nos livros do Harari, é que a gente tem no nosso software básico, né, talvez no nosso hardware, como a gente é feito, a gente tem uma tendência a acreditar em coisas e a seguir líderes. A gente é um primata, né? E é um primata de uma espécie muito social e muito hierárquica. E a gente tem essa tendência, então, de seguir líderes, buscar líderes e acreditar na mensagem, no evangelho que esse líder tem para te contar. Não importa se é um evangelho religioso, ideológico, político, esportivo, culinário, ou o que for. Então, uma coisa que eu daria, assim, uma sugestão para muitas pessoas no meio acadêmico é: às vezes as pessoas falam, não, eu sou 100% racional, eu não tenho religião nenhuma, eu não tenho completamente calcadas na lógica. Mas eu falo, olha, para um pouquinho, olha para dentro de você mesmo e vê, de repente, você não tem esse comportamento fanático e não segue uma religião, mas você é fanático com política. E é uma coisa que tem muito no meio acadêmico. Ou você é fanático com alguma ideologia. E aí você vê que essa necessidade, né, esse quase que instinto humano de seguir um líder e acreditar no evangelho desse líder está presente em praticamente todas as pessoas. A única diferença é para onde você foca isso, né? Para onde você direciona essa sua energia de seguidor. Opa, muito obrigado, Mário e Pablo. Foi ótimo participar aqui. Eu agradeço muito aqui pelo convite. Agradeço muito ao pessoal que está acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram também. E, não sei, se eu fosse deixar uma mensagem final aqui para vocês, gostaria de deixar uma coisa para vocês pensarem. Pense o seguinte: quando você perde tudo, sobra você mesmo. E aí talvez seja a oportunidade de você se encontrar. É isso aí, galera. Esse foi o Ciência no Bar. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente aí embaixo, ou siga a gente aí no canal ou no Instagram, @Ciência no Bar. Semana que vem tem mais Ciência no Bar. Não fuja da quarentena. E uma sugestão é: quem não sabe cozinhar, quem ainda não aprendeu, sigam o canal da Rita Lobo no YouTube, ou o site dela, o Panelinha, porque é o melhor lugar para você aprender a cozinhar. Ou, se você já sabe cozinhar, aprender receitas novas. Eu sigo você no Twitter, eu conheci o Panelinha pelo teu comentário lá, Marco. Então, muito obrigado mais uma vez, Marco. Sem palavras para lhe agradecer o tempo, toda esse carinho que você tem. Obrigado, obrigado. Fique bem. Pessoal que está nos acompanhando, boa quarentena. Acompanhe as notícias com discernimento. E, Marco, obrigado. Boa noite. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Vida longa e próspera. Valeu.